Boa noite, né? Não sei que horário você está assistindo a nossa aula de hoje, mas eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer pela sua dedicação. Vocês têm participado desse curso, né, de português para refugiados e imigrantes, e é uma alegria poder participar agora também com uma aula com vocês, tá? Então, em nossos encontros já na Igreja Batista Itaipu, nós podemos nos conhecer, aqueles que puderem estar lá. Meu nome é Elaine, sou professora de língua portuguesa também e vou trabalhar com vocês um pouquinho a continuação de alguns temas que a professora SIC já iniciou, né, utilizando o nosso livro, que vocês já viram, que é uma base, né, para nossos estudos, mas nós também buscamos outras fontes, né, e aquilo que a gente tem de conhecimento, no que pudermos ajudar vocês, vai ser muito bom. Então, eu vou colocar aqui para nós a nossa tela de estudo. Então, esse é, né, o nosso curso e nós estamos muito felizes por vocês que têm participado. Antes de iniciarmos, então, nosso conteúdo de hoje, nosso estudo, eu quero colocar uma reflexão para nós nesse dia. Esse é um texto muito legal, muito bonito, que nos traz uma base para pensarmos um pouquinho da importância da sabedoria, da importância de buscar conhecer coisas novas, né? Conhecer coisas boas, fundamentadas, sempre mais e mais. Então aqui diz assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Esse texto nós encontramos na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E ele pode ser aplicado também nesse contexto nosso de estudo. Se você tem tido dificuldade de aprender o português, tem algumas coisas que você não entende, parece que não consegue aprender, peça a Deus sabedoria, peça a Deus que te ajude, você consiga perseverar, não desistir, né? Consiga ter tempo para fazer as atividades, tempo para ver com calma as aulas. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, vai te ouvir nessa oração. Tá bom? Essa é a nossa primeira reflexão de hoje. E aqui então, antes de nós entrarmos em algumas novidades, quero lembrar com vocês um pouquinho do que a professora SIC disse, né? Na nossa primeira aula, na primeira aula da professora SIC. Então, nós vimos sobre os cumprimentos que ela disse, que ela passou para nós, saudações, né? E também sobre os dias da semana. Então, em relação aos cumprimentos e saudações, vocês têm até uma tarefinha para fazer, né, dessa semana. E foi postado lá no nossa sala no Classroom, onde vocês irão completar com cumprimentos. E outro tema que vocês estudaram são os dias da semana. Então, iniciando lá na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Claro que no dia a dia do brasileiro, quase já nós não usamos a palavra feira. Nós conversamos nas nossas conversas informais, às vezes até em textos. Nós falamos mais segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas o nome completo é realmente acompanhado da palavra feira. Então aqui só lembrando os cumprimentos usuais, os mais usuais, né? De maneira, os mais assim, que nós mais usamos, mas que também são em muitas ocasiões mais formais, né? Que entre os amigos nós falamos oi, e aí, mas então cumprimentos mais formais. Então nós temos para o período da manhã até ao meio-dia, né, que são as 12 horas, nós temos o bom dia. Para o período do meio-dia até ali mais ou menos 18 horas, porque na verdade às vezes quando é 18 horas e ainda está muito claro, ou melhor, passou de 18 horas e ainda está claro, nós quase não
Parece estranho usar o boa noite, né? Mas assim, usualmente, do meio-dia até 18 horas é o boa tarde. E aí, após as 18, igual eu disse, às vezes fica um pouco estranho, mas se formos levar em conta os horários, né, as horas, após as 18 horas, boa noite. Então, os três cumprimentos básicos, né, do brasileiro, mais formal, são cumprimentos mais formais, porém, é importante nós sabermos, né, professora que já trabalhou bastante isso aqui. Então, só lembrando alguns dos temas tratados da aula passada com vocês, tá bom? E aí, vamos imaginar que você então começou uma conversa com alguém, usou cumprimento, se for de manhã você falou bom dia, à tarde você falou boa tarde, ou foi uma conversa à noite, você falou boa noite. Pensando, por exemplo, em nossos encontros na igreja, né? Geralmente tem sido às tardes, e ali podemos continuar uma conversa. Então, por isso eu coloquei essa pergunta para você e para mim, né? E se quiserem saber mais sobre você? Então, começamos uma conversa, vamos imaginar que seja ali na igreja ou em outro local que você encontra um brasileiro e ele fique curioso em saber um pouquinho mais sobre você, por você ser imigrante, ser refugiado, né? Ou até mesmo você queira fazer perguntas para outra pessoa, para um brasileiro. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo bem simples de um pequeno resumo, uma pequena conversa que você pode iniciar com alguém, ou uma pequena resposta, né? Caso alguém pergunte mais sobre você. E às vezes nós não sabemos por onde começar, né? Então eu coloquei sobre mim um exemplo, porque também nós queremos ver hoje algumas palavrinhas aqui que serão usadas, que você vai perceber que são palavras bem importantes no português, que são os chamados verbos, né? Com certeza toda língua tem, as línguas que eu conheço, né? Não são tantas, mas pensando no árabe, pensando no espanhol, nós temos verbos. E o verbo é essa palavra que traz a essência da conversa. Alguns verbos são mais auxiliares, eles têm um papel mais simples, mas a maioria deles traz a principal informação contida nele mesmo, no verbo. Então aqui eu escrevi sobre mim. Eu coloquei ali o exemplo. Meu nome é Elaine, sou brasileira, moro em Foz do Iguaçu e tenho 2 irmãos. Sou professora e trabalho no Colégio Cívico-Militar Professora Carmelita. Gosto de admirar a natureza e de estar com os amigos. Então, um pequeno textinho sobre mim. E aqui você consegue saber um pouquinho mais sobre minha vida e a partir daqui podemos continuar a conversa. E aí, é claro, se você é iniciante no português, não tem problema se você acaba trocando alguma palavra ou não consegue trabalhar com o verbo da maneira exata. Isso faz parte do falante, né, inicial. O iniciante na fala de um idioma. Então, importante, eu falo por mim, que eu também tenho uma certa... Às vezes a gente tem até vergonha, né, de falar um outro idioma, mas é importante você tentar falar, né? Isso que vai fazendo você trabalhar, treinar até aquilo que você tem aprendido na teoria. Então aqui eu quero marcar para vocês esses verbos, alguns verbos na verdade, eu não vou marcar todos agora, mas eu vou sublinhar aqui com vocês os verbos que estão no presente. Porque no português, no espanhol também eu sei que tem, no árabe eu não tenho certeza, mas acredito que sim, que nós temos os verbos que mostram os momentos da nossa vida, ou seja, os tempos
presente, que é o de hoje, passado, que já foi, e futuro, que ainda virá. Então, hoje eu quero falar sobre alguns verbos do presente. Então, que são usados para você falar sobre coisas que estão acontecendo agora. Então, aqui eu marquei esses verbos aqui. O verbo é, quando eu disse meu nome é, o sou. Esse verbo é e sou são o mesmo verbo, né? Eles são do verbo ser. A professora Ceres, a professora Ceres, já participou, já deu uma aula, na outra aula dela, uma das aulas da professora Ceres, ela trabalhou o verbo ser, falou um pouquinho do verbo ser e estar. Então, quando você usa o verbo ser, é algo duradouro. Então, eu não vou falar meu nome é Elaine, estou brasileira, não. Eu vou usar o sou porque é algo duradouro, né? Então, ali o é e o sou pertencem, esses dois aqui, ao mesmo verbo, que é o verbo ser. Então, meu nome é Elaine, sou brasileira. Outro verbo que aparece aqui que eu sublinhei é o verbo moro. Então, você vai falar com som aberto, né? Não é moro, é moro. Moro em Foz do Iguaçu. Quer dizer que eu vivo aqui, que minha casa é aqui, que eu estou aqui, né, nesse momento. Já na verdade, eu moro em Foz do Iguaçu há bastante tempo. Eu nasci no estado de São Paulo, mas vim para Foz do Iguaçu apenas com 5 anos. Então, praticamente, eu me sinto iguaçuense, né? Paranaense, que é o meu estado, o estado do Paraná, né? Onde está Foz do Iguaçu. Então, moro, né? O som aberto, em Foz do Iguaçu. E tenho 2 irmãos. Então, o moro vem do verbo morar, está no presente, moro. E tenho vem do verbo ter. Ele também está no presente, porque eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E aí, então, quando eu falo dos dois, né, eu passo para o masculino, 2 irmãos. Aqui, novamente, eu destaquei o verbo sou professora. Aqui, na verdade, eu me considero uma coisa mais contínua, porque é a minha profissão, né, aquela que eu me formei, e é aquela que eu desempenho também. Então, eu sou professora, trabalho. Trabalho também vem do verbo trabalhar. Aqui eu posso falar, então, como verbo, porque eu digo eu trabalho, né? Estou falando de mim. Então, o local do meu trabalho, o colégio ali que eu expliquei para vocês, coloquei o nome do meu colégio. E o outro verbo que eu coloquei aqui para vocês é o gosto. Também está no presente, né? O verbo gostar. Vem do verbo gostar, mas está mostrando o presente. Gosto de admirar a natureza e de estar com os amigos. Aí o que acontece? Existem outros verbos aqui nesse texto. Eu só destaquei esses que estão no presente, né? Então eu vou agora tampar todos os verbos, só para vocês perceberem como é importante o verbo em uma frase, tá? Em um textinho. Então, vou tampar aqui para vocês, ó. Olha só. Se eu tirar todos os verbos, iria ficar meu nome, Elaine, brasileira, em Foz do Iguaçu, e 2 irmãos. Professora e no Colégio Cívico-Militar. Professora Carmelita de A Natureza e de Com os Amigos. Percebem como fica sem sentido? Algumas coisas conseguimos entender, mas o verbo é realmente a base da língua portuguesa no sentido de conteúdo, né? De você passar uma ideia. Por isso é tão importante a gente aprender um pouquinho sobre eles, né? Passando aqui um pouquinho para frente, então eu vou destacar aqui os principais verbos, então, do presente, né? No presente, do indicativo, que nós vimos no textinho lá anterior.
Então aqui nós colocamos indicativo, porque no português nós temos 3 modos. Não vou falar sobre isso agora, porque daí é muita informação nesse momento. Então só dizendo que existem 3 modos. O primeiro modo que a gente está vendo é o indicativo, tá? E dentro do indicativo, então nós temos presente, passado e futuro. Todos os modos têm presente, passado e futuro, tá? Mas nós vamos falar do indicativo. Então, sou está no presente, na primeira pessoa, eu falo eu sou, moro, eu moro, trabalho, eu trabalho, gosto, eu gosto, tenho, eu tenho. Todos no presente, tá? Sou é do verbo ser, moro do verbo morar, trabalho, trabalhar, gosto, gostar e tenho, ter. Aqui, só para nós lembrarmos também, não vamos ficar muito tempo aqui nessa tabelinha, mas se vocês puderem depois, dá uma pausa nesse vídeo, né? Ou tira um print, ou você pode pesquisar alguma coisa sobre isso também. Só para nós relembrarmos então, ou aprendermos, né, quem ainda não tenha visto, como trabalhar com esses verbos em outras pessoas. Aqui, ó, a primeira coluna, tá vendo? Nós temos aqui as pessoas verbais que nós falamos, né? São as palavras que nós usamos para conversar com os outros. Por exemplo, eu estou falando de mim, você, estou falando sobre a sua vida, né? Você, conversando com você. Ele ou ela, nós estamos referindo a outra pessoa ou algum outro objeto, pode ser, né? Estou falando de um objeto, um animal. A gente é uma expressão muito usada em português, né? Então, às vezes eu estou falando com vocês, eu falo a gente, às vezes eu falo nós. Normalmente eu prefiro falar nós, quando numa aula. Mas nas conversas, usamos muito a gente, né? O brasileiro usa muito a gente. Mas é a mesma coisa, a ideia de a gente e nós. A professora Séries já abordou isso também. Mas aqui eu coloquei novamente. E aí vocês, que é a mesma ideia, né? De você, mas no plural. E eles e elas. Então aqui, nessa coluninha, há uma mistura de pessoas verbais com pronomes pessoais. Mas não se preocupe também com essa separação agora, tá? Só mostramos aqui as principais, os mais usados. Mas também existe o tu. O tu, em Foz do Iguaçu, não é muito usado, tá? Na nossa região. Você pode perceber alguns que usam, provavelmente pode ter vindo de outro estado, né? Tem influência da família, talvez, do Rio Grande do Sul, algumas regiões também, acho que, se não me engano, Santa Catarina também usam, né? Região Nordeste também tem algumas pessoas que usam. Então, até no Rio de Janeiro. Então, eu não quero dizer que não tem em Foz do Iguaçu, mas não é da nossa própria região esse costume de usar o tu. Então, em nossa região, nós usamos você, né? Se for usar um pronome, né? Nós usamos você. Mas aqui é importante, então, nós vermos também como que é formado o tu. Então, rapidamente, olha, o verbo ser, que é o verbo que muda, né? Ele chama de verbo irregular, porque ele muda, tá vendo? Ó, a gente tem aqui, nós temos o S, depois foi pro E, voltou pro início com S. Já o verbo comer, trabalhar e gostar, eles mantêm uma linha, assim, eles não mudam muito a raiz deles, né? O verbo ter também. Então, aqui, lendo rapidamente, né? Eu sou, você é, ele é, a gente é, nós somos, vocês são, eles são. Aqui, comer. Eu como, você come, ele come, a gente come, nós comemos, vocês comem, eles comem. Percebe que repete aqui, né? Então, nós temos a mesma maneira de conjugar para o você, para o ele e para o a gente. Depois aqui a mesma forma, para vocês e eles e elas, só que passando para o plural. Plural é quando é mais de um, né? Singular, quando é uma pessoa, uma coisa. Plural é mais.
Então, por exemplo, aqui, eu, você, ele, ela, é singular. Agora, se eu falo a gente, nós, vocês, eles, elas, plural. E aqui nós seguimos, ó. Eu trabalho, você trabalha, ele ou ela trabalha, a gente trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, eles ou elas trabalham. Aqui no gosto, então eu gosto, você gosta, ele ou ela gosta, a gente gosta, nós gostamos, vocês gostam, eles e elas gostam. E por último, eu tenho, você tem, ele tem, a gente tem, nós temos, vocês têm, eles têm. Tudo, todos esses no presente, tá? Não tem nenhum aqui falando de passado ou futuro. Todos esses verbos falam do presente. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. E aí você pode ter visto uma diferença desses últimos tem aqui que estão com acento, né? Esse acento aqui em português chama-se acento circunflexo. Quando nós ensinamos as crianças, nós falamos que é o acento do chapeuzinho, né? Que parece um chapeuzinho, mas o nome correto é circunflexo. Então, aqui em cima vocês percebem que esses três não tem esse acento, e esses últimos têm. Por quê? Esse acento vai aparecer quando nós queremos passar a ideia de plural. Então, se eu falo só você, que é um, você tem, eu não uso acento. Ele tem, não uso acento. Ou ela, ou a gente. Tá? Na verdade, é isso. Aí agora aqui no vocês têm, eles, elas têm. Esse agente aqui também deveria ter. Então tem que colocar um acentinho aqui também, né? Que é plural. Mas então, olhando aqui no vocês têm, eles ou elas têm. Tá certo? Depois eu vou conferir isso aqui e eu aviso vocês. Porque no nosso livro, o agente aqui está sem acento. Depois eu vou confirmar e aviso vocês caso esteja errado, tá bom? Então aqui eu só vou avisar vocês que tem a tarefinha dessa primeira parte da aula. Daqui a pouquinho eu vou passar a segunda parte da aula, que também não é tão grande. Mas eu vou escrever, eu vou, na verdade, digitar, postar para vocês lá no Classroom, a tarefinha número 1, que vai ser fazer um pequeno texto. Se você puder escrever em um caderno, vai ser melhor, até para você praticar a escrita. Caso você não consiga, só consiga digitar, não tem problema, tá? Mas vai ser para você fazer um pequeno texto, conforme o exemplo que eu fiz. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Esse aqui. Você vai colocar o seu nome, de onde você veio, onde você mora. Pode falar se você tem irmãos, se você trabalha, onde você trabalha e o que você gosta de fazer, alguma coisa. Pode ser uma coisinha só. Não precisa ser um texto muito grande. Escreve do seu jeito. Quando nós tivermos o encontro depois presencial, aí eu posso dar uma olhada, ver como é que ficou o seu texto. Ou você pode mandar no Classroom. No Classroom você pode mandar até foto. Se você fez no caderno, dá para tirar foto e mandar lá. Tá certo? Mas depois vem todas as informações para vocês lá no Classroom. Essa semana tem a tarefinha da professora SIC. Então, seria importante vocês terminarem. Na verdade, se tiver uma tarefa pendente, faz antes, né, a tarefa anterior. E aí depois você assiste a próxima aula e conclui a tarefinha. As tarefas são para realmente ajudar a aprender, né? Não é para deixar um curso cansativo. Não, a ideia é vocês aprenderem, tá bom? Então nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula. Vocês já ouviram falar de árvore genealógica? Acho que sim, né? Então, árvore genealógica, o que é? Vamos ler a definição aqui, depois eu explico um pouquinho melhor. Então, é uma representação das pessoas que tiveram participação em sua existência. Ou seja, é o histórico que levanta dados
sobre os seus ancestrais e suas conexões. Qual que é a ideia? Genealógica é de onde você veio, né? Os seus bisavós, avós, depois seus pais, você. E a ideia da árvore, que quando nós fazemos esse estudo, nós montamos uma espécie de árvorezinha assim, né? Até chegar em você. Eu vou trazer um exemplo daqui a pouco. Por que nós vamos ver isso? Para nós aprendermos o nome de alguns parentescos nossos, né, em português. Você que já vive aqui há algum tempo, com certeza já sabe, já ouviu, já até usou essas palavras. Se você está há pouco tempo no Brasil, acredito que seja interessante você saber. Tá bom? Tá certo? Então, os principais. Uma árvore genealógica, você pode fazer que alcance vários ancestrais. Eu não vou fazer, não vamos ver uma árvore genealógica tão grande. Então nós vamos falar só da mãe, do pai, dos irmãos e dos avós, somente, tá? E tios e tias. Então vamos lá. Quem que é a mãe? A mãe é o mais conhecido, eu acho, né, do nome. Então é quem nos deu a luz, ou quem nos criou, né, a nossa mãe. Pai é o progenitor também, ou quem nos criou, né, pode ser que você não tenha sido criado pelo seu pai biológico, ou sua mãe biológica, mas ele é seu pai e sua mãe. Irmão, nós usamos no masculino para quem é nascido do mesmo pai e da mesma mãe. Irmã, feminino, nascida do mesmo pai e da mesma mãe. Tio, nós usamos masculino, é o irmão do pai, do nosso pai, ou o irmão da nossa mãe. Tia é o feminino, a irmã do nosso pai ou a irmã da nossa mãe. Aqui, nós temos aqui, eu coloquei as duas formas, avô e vô. Na língua portuguesa, o pai da nossa mãe ou o pai do nosso pai chama-se avô. Mas nós usamos muito falar somente vô. Fica mais carinhoso e é mais costume nosso, do brasileiro. Então, avô ou vô, masculino, é o pai da nossa mãe ou o pai do nosso pai. E avó ou vó, feminino, é o pai da mãe, da nossa mãe, ou melhor, desculpe, é a mãe da nossa mãe ou a mãe do nosso pai, tá? Vô, masculino, vô, vó, feminino. Então, o som, né? Aqui o acento circunflexo, aquele do chapeuzinho que eu falei, tem esse som fechado, vô. E esse acento aqui aberto, a gente chama de acento agudo. Ele vai ter o som aberto, vó, avó, tá? Esse é o feminino. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver bem. Vou ver se eu dou uma ajeitadinha aqui. Vamos ver. Tomara que dê certo aí para vocês verem. Então aqui eu fiz uma pequena árvore genealógica da minha família, de mim mesma, tá? É aqui então, igual eu disse para vocês, não coloquei bisavós, apenas até os meus avós. Então aqui embaixo sou eu, né, ó, Elaine, e subo aqui para os meus pais. Então aqui Maria Sueli, minha mãe, Luiz Carlos, meu pai. Aqui eu tenho meus irmãos, né? Então Elisângela e aqui Luiz Henrique. Subindo aqui então para minha mãe, então esse lado aqui são os parentes maternos, né? Da parte da mãe, maternos da mãe. Aqui em cima, os paternos, então, do pai. Como vocês podem ver, aqui eu tenho vários tios da parte materna, né? Então ficou uma árvore bem grandona. Mas se você não tem muitos tios, não vai ser tão extensa assim. Então aqui, os pais da minha mãe, que são meus avós, né? Avós, eu digo quando é vô e vó, avós. Só meu avô, que é o vô, o pai da minha mãe. Avó, mãe da minha mãe. Então aqui tem Domingos, né, que é o meu avô, Anaísa, minha avó, e os meus tios aqui embaixo. Então são 11 tios, irmãos da minha mãe. Aqui ao lado, então,
Tenho meu pai, subo aqui a minha árvore, meus avós, né, da parte do meu pai. O avô Nelson, que é o vô, e a avó Júlia, que é a avó. E aqui, 1, 2, 3, 4, os 5 tios da parte paterna, tá? Então, é bem simples, só para nós realmente usarmos os nossos, sabe, alguns nomes de parentescos, né, de graus de parentescos. Então, irmã, mãe, pai, avô, avó, tio e tia, tá? Tio masculino, tia feminino. Então, isso aqui vai ser a nossa segunda tarefinha. Você vai fazer a sua árvore genealógica. Não é fazer uma árvore grandona, porque você pode pesquisar, até se você quiser, na internet, e tem falando de bisavós, né? Mas não vamos falar. Então, a nossa árvore é simples. Apenas você, né? Aí sua mãe, pai, irmãos, avós e tios. Semelhante à minha, aqui. Mas também eu vou deixar depois no Classroom a tarefa para vocês, direitinho como vocês irão fazer. Tá? Não se preocupe ainda. Vamos assistir só a aula, tranquilo. E depois eu coloco a tarefa e explico melhor para vocês, tá bom? Para terminar, eu quero abordar com vocês aqui sobre aquela música que vocês já ouviram com a professora Siki. Depois ela pediu tarefa para vocês também dessa música, tá? E aí eu quero só verificar com vocês. Por que nós pegamos essa música? Porque ela tem vários verbos no presente. Lembra que agora há pouco eu falei, né? O verbo que nós estávamos vendo verbos apenas no presente, a princípio. Então aqui estavam faltando alguns verbos. E é na sua tarefinha, que está aqui, foi postado, né, a foto dessa tarefa, você tinha que preencher esses espaços aqui com os verbos. Com certeza você já fez e você pode até conferir. Nós vamos conferir agora então que verbos eram esses. Então aqui na primeira estrofe da música, fala você é assim, então o é também é no verbo no presente, um sonho para mim, e quando eu não te vejo. Então ali nós temos aqui o vejo, precisava ser preenchido, e aí eu penso em você. Então, ó, vejo, ver, presente, pensar, penso, presente. Na outra estrofe, nós tínhamos então, faltando espaço ali, eu, de você e de ficar com você. Aqui embaixo, ó, o é apareceu novamente, é presente. Aqui embaixo também o é. O que faltava aqui na música? Eu gosto. Os dois espaços eram o mesmo verbo. Eu gosto. Gosto vem do verbo gostar. Presente também, tá? Na pessoa eu. Falando do eu. Depois e a gente e a gente. Então aqui os autores da música usaram a gente, né? Não o nós. Deixa eu ver se tem mais algum no presente. Ó, brinca. Está no presente. Então vamos ver o que faltava aqui. E a gente canta e dança. Canta presente, dança também é presente, tá? E aí, seus olhos, meu clarão, me guiam, guiam também é presente, dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, e eu sigo e nunca me sinto só. Abrem também no presente. E aqui, você é assim, um sonho para mim, quero te encher de beijos, eu penso, pensar de novo no presente, desde o amanhecer até quando eu me deito. Então é isso. Nessa aula, então, nós vimos, na primeira parte, recordamos bem rapidamente alguns cumprimentos que a professora Siki já havia visto. Depois, nós entramos no presente, alguns verbos no presente, do modo indicativo, só colocando ali alguns que foram usados na apresentação, naquele pequeno texto falando sobre você. No caso, eu dei o meu exemplo, né, falando sobre mim, e depois você pode seguir esse exemplo para fazer sua tarefinha, construindo o seu textinho, seu texto, usando o verbo ali no presente. Na segunda parte, falei também um pouquinho sobre minha árvore genealógica.
alguns graus de parentesco. Então falamos sobre mãe, pai, irmãos, tio, tia, vô e vó. Para você aprender um pouquinho o nome de cada um, vai ficar também a segunda tarefinha para você fazer a sua árvore genealógica. Uma pequena árvore, não precisa trazer tantos parentes, né? Só falando de irmãos, mãe, pai, tios, tias, avós, né? Vô e avó. E por fim nós então relembramos ali na música, conferimos, né, os verbos no presente que deveriam estar ali, tá certo? Então mais uma vez eu quero agradecer vocês que estão aqui com a gente nesse curso e espero que eu possa ter ajudado. Qualquer dúvida, mande lá no grupo, não tenha vergonha, tá? Pode mandar no Classroom. Se você quiser mandar no grupo do WhatsApp, também pode mandar. Quer mandar no privado, particular, pode mandar também, tá? Que nós estamos aqui para ajudar. O ideal seria estar lado a lado, mas estamos, nem que seja aqui no vídeo, tá? Qualquer coisa, nos procure. Então eu quero agradecer mais uma vez e deixar um abraço para vocês. Que Deus abençoe, tá bom? E até a próxima aula e o próximo encontro também presencial. Um beijo e um abraço a todos.